basicamente. E aí, nós estamos falando muito nessa questão dos temperamentos, eu vou explicar um pouco para vocês, tá? Os temperamentos, ele vem mostrar a intensidade individual da estrutura dominante do nosso humor, né, e da motivação do ser humano, variando muito de pessoa para pessoa. Então, nós vamos ter 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, mas atenção, por favor, esse é um assunto, apesar de ser muito conhecido e muito antigo, ele é profundo, porque, na verdade, nós não temos só um temperamento, nós somos uma junção aí desses 4 temperamentos, mas nós vamos ter um principal e um secundário. Normalmente é isso, nós temos um principal e temos um secundário. Então, o que é isso aí com as crianças, né? Nós vamos ter os temperamentos dentro da educação emocional, que nós vamos trabalhar. O quê? A criança colérica, aí entra aqui um ponto muito importante, tá, gente? Que é o momento em que a gente começa a conhecer as nossas crianças. Só que todas as crianças, pela própria questão da infância, normalmente elas são sanguíneas coléricas. Só que no dia a dia, quando você conhece a sua criança, você vai percebendo que, na verdade, ela tem um desses 4 temperamentos predominantes, tá? Então, uma criança colérica, por exemplo, ela tem muita excitabilidade e muita atividade interna. Então, são crianças extrovertidas, com mente curiosa, pouca disciplina para estudar. Por quê? Porque são muito inquietas, tem uma inquietação interna muito grande, uma curiosidade muito grande, passa por cima das informações, mas gosta de perguntar o porquê de tudo, né, das coisas, e se desviar de um assunto é bem complicado ela voltar a se concentrar, tá? E a emoção base dessa criança é a raiva. Aí você vai perguntar assim, Isa, mas como assim? Toda criança sente raiva, sente alegria, sente medo, sente tristeza, né? Mas os coléricos são aquelas crianças que se irritam mais facilmente. Qualquer coisa começa a gritar, começa a espernear, são os que têm maior dificuldade de lidar com as chamadas birras. Embora, mais uma vez, eu quero colocar que todas as crianças, na questão né, da infância, todas as crianças vão ter muito de colérico e de sanguíneo. Mas a criança verdadeiramente colérica, você vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com a raiva dela, tá? Porque é natural dela, é o temperamento dela. E aí, o que fazer? Vamos já falar sobre isso. Tenha calma aí que nós vamos falar o que fazer para trabalhar a raiva, principalmente porque nós fizemos uma pesquisa, né? Com o nosso público, né, com os nossos clientes, e muita gente pediu dicas, né, de como trabalhar as birras das crianças. Então, nós estamos vendo que são dos pontos aí principal da gestão das emoções. Muito bem. Então, nós temos a criança sanguínea. Essa criança sanguínea, ela, por exemplo, a colérica, que está achando aqui, são líderes, são maravilhosamente líderes. Se você vê aquela criança que, né, que vamos lá, meus amigos, desde muito cedo, você já sabe que ele é um colérico. Só em ver a postura corporal de tomar frente de tudo, né? Já a criança sanguínea, sabe aquela criança borboleta que está rindo sempre, que brinca, né, que não para um minuto quieta, geralmente são sanguíneas, tá? É o popular brincalhão, né? Tá sempre brincando, tá? Tem um bom humor. Não é que ela não se zanga, porque quando se zanga para valer, tá? Tem muita excitabilidade externa e pouca atividade interna. Então, o que é que isso significa? Que tá sempre muito, né? A atenção está sempre muito no mundo, nas coisas do mundo. Por isso, com a atividade interna, né? É muito excitável, né? E pouca atividade interna, tem pouquíssima capacidade de concentração. Então, para se trabalhar com a criança sanguínea, tem que se ter várias atividades bem rápidas, né? Agora, a arte é fundamental para essas crianças, tá? Então, quanto mais tiver atividade de brincadeiras também, de esporte, o esporte são ótimos para os coléricos e os sanguíneos, porque movimento do corpo, por causa da excitabilidade em excesso, tá? Mas em contrapartida, nós vamos ter aquelas crianças, né, como o fleumático e o melancólico, que são mais introvertidas, tá? Então, o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que a criança com pouca excitabilidade, os fleumáticos, eles têm pouca excitabilidade e pouca atividade interna.
Sabe aquela criança um pouco mais preguiçosinha, que a gente diz que é preguiçosa, tá? Atenção, gente, cuidado com os rótulos, né? Eu acabo, né, caindo. Mas popularmente diz, essa criança é preguiçosa, essa criança é tão lenta nas atividades, ela demora muito para fazer um dever ou para fazer uma atividade, né? Ou até mesmo para acompanhar as brincadeiras e tal. Essa criança geralmente ela é uma fleumática, tá? Então, os fleumáticos eles são conhecidos como calmos, pacifistas. Normalmente na sala de aula gostam de sentar na frente. E são crianças muito boazinhas, tá? Todo mundo adora os fleumáticos, porque eles costumam não dar muito trabalho, não, tá? Eles simplesmente têm, vamos abrir aspas, preguiça, fechar aspa, de brigar, de falar demais. Deixa rolar. Então, a gente já percebe desde cedo essa criança que ela está ali, ela é mais calma, ela é mais na dela e tal. Isso não significa, a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos, não significa que não seja inteligente, não significa, muito pelo contrário, normalmente essas crianças elas são muito estudiosas, elas gostam de tirar notas altas ou pelo menos passar, por quê? Porque a principal emoção de base dela é o medo. Elas têm muito medo de ser chamada a atenção, muito medo de serem rejeitadas, então elas acabam sendo muito boazinhas. E aí tem um lado bom e o lado ruim disso, né? Eu esqueci de colocar que a base da emoção do sanguíneo é a alegria, assim, em excesso, né? Que isso até acaba prejudicando, porque a alegria em excesso é a excitabilidade, né? A euforia, e a euforia ela costuma trazer alguns problemas lá na frente, somente na adolescência, tá? Então, essa criança fleumática, ela tem pouca excitabilidade e pouca atividade interna, são crianças introvertidas e gostam de atividades com pouco tempo de duração. É estudiosa, é boa aluna, porque tem ótima memória né, e aprende bem, pois tem facilidade de analisar e deduzir as coisas. Precisa vencer a tendência nata de adiar as coisas. Emoção base é o medo, adora adiar tudo por essa coisa meio lenta internamente, né? Quando é tudo muito complicado, não dá muito certo, tá? Então, normalmente essas crianças, elas decoram as matérias, elas decoram mais do que aprendem, tá? Para darem resposta, mas lá na frente acaba tendo algumas dificuldades. Já os melancólicos são sensíveis e perfeccionistas, pouca excitabilidade externa e muita atividade interna. Pensam demais, tá? Então, é uma criança introvertida, com bons hábitos de estudo, são super estudiosos, gostam de aprender, e quando incentivada a leitura, essa criança ela desenvolve um apetite imenso por livros, tá? Pelos livros, por leituras. Possui mente aguçada, inquisitiva, com ótima capacidade de concentração, independente do que esteja acontecendo ao redor, tá? Não interessa os estímulos, elas se concentram, são muito boas em matemática, geralmente, nas exatas, nas disciplinas exatas, são muito boas. Por quê? Porque tem esse poder de concentração, eles são minuciosas, gosta né, 2 e 2 são 4 e acabou. Mas também tem muitos melancólicos artistas, muitos melancólicos filosóficos, e lá na frente, como adultos, se desenvolvem, assim, são grandes intelectuais, tá? A emoção base é a tristeza. Pois é. Então, nós vamos ter aqui os temperamentos com os 4, né, emoções básicas, lembrando que, normalmente, nós temos um temperamento principal, um temperamento secundário. Então, nada de sair por aí rotulando as crianças, tá? Para que não haja, tá, problemas. Por favor. Aquele ali é um melancólico. Aquele lá é um fleumático. Aquele lá é um colérico. Por favor, tá, gente? Principalmente quando estiver trabalhando em sala de aula com os jogos de temperamentos, tá? E as crianças, elas mesmas começam a se taxar. Então, é importante que o educador coloque alguns limites, porque nada é tão exato. Né? Então, como eu já coloquei antes, a criança, em sua essência, é sanguínea, ela é ativa, ela é impulsiva. Então, uma criança saudável, ela está sempre brincando. Então, na essência, na infância, tem um sanguíneo colérico muito forte. A vivacidade é uma característica da infância, o andar saltitante nas pontas dos pés, né, vem daí. Não confunda. Mas pode ser com um fleumático, está brincando, pulando, e ele é um fleumático.
Um melancólico pode estar lá, mas é um melancólico, né? Então, somente na observação mais fina é que nós vamos perceber na criança. No adolescente, no adulto, não, fica mais fácil. O olhar a gente já começa a perceber na postura corporal, na maneira de agir, nos comportamentos, a gente já consegue. A criança, a gente tem que ter um olhar mais apurado. Os pais, normalmente, eles é mais fácil, porque eles estão convivendo ali muito tempo com a criança, né? Assim, a criança está em formação, portanto, a expressão do seu temperamento ainda sofrerá mudanças. Não taxe seu filho aluno de algo que ele ainda está em desenvolvimento, né? Desenvolvendo. Então, por favor, atenção. E aí, falando disso, aqui nós temos o nosso jogo dos temperamentos, né? São 2 jogos que vocês ganharam nesse kit. Esse jogo ele é super fácil, tá? Preenchendo, aí a criança vai pegando, né? Por exemplo, às vezes eu sou raivoso e bato nas pessoas, aí a criança vai escolhendo alguma dessas fichinhas, né? E a quantidade maior que ela escolhe, tá? No final ela vai ler ali. Mas aí isso é para trabalhar assim, em roda de conversa, isso é para se trabalhar com várias atividades, não é simplesmente jogar o joguinho, faça aí, veja, não. E por que você acha que você... Então, se, por exemplo, eu peguei mais fichinhas do persistente, aqui eu mudo um pouco os nomes, tá, gente? Então, o sanguíneo se torna espontâneo, o colérico se torna o persistente, o fleumático pacífico, o melancólico contemplativo. Por quê? Porque, normalmente, esses nomes são nomes muito fortes, né? Sanguíneo, colérico e tal. E aí vem os preconceitos. Então, a gente prefere trabalhar com nomes mais soltos, mais leves. Então, o sanguíneo é uma criança espontânea, o colérico é uma criança persistente, né, o fleumático é uma criança pacífica, o melancólico é uma criança contemplativa, e por aí vai. Então, quando a criança percebe que escolhe, né, eu sou um contemplativo, por que você acha isso? Aí começam-se os diálogos para haver um processo de autoconhecimento, até que a criança realmente consiga perceber o seu temperamento, mostrando que ela está em desenvolvimento e mostrando para ela também, você está em desenvolvimento, nós então estamos num processo de autodescoberta, vamos ver lá na frente, mas por enquanto nós vamos perceber como é que você age assim, né? Então, o que é que vai acontecer? Tá? Nós vamos perceber que, na medida que a criança vai observando como é que ela age, ela vai adquirindo autoestima, porque ela vai se respeitando. Esse é o grande ponto da questão dos temperamentos, não é trabalharmos com o temperamento, é o autorrespeito, é perceber que eu sou diferente do outro, né? Eu sou uma criança colérica, né? Ou persistente, tá? Todo mundo taxa, porque essa criança é irritada. Não, eu sou uma criança forte, persistente. E aí vai trabalhar os seus pontos fortes para dar força, né? Ter força, ter energia para trabalhar os pontos mais fracos. E aí vem a gestão das emoções para trabalhar esses pontos fracos, né?